e depois, se ela quiser, ela puder assistir, né? Ponto, pessoal, tá gravando, tá bom? Sejam todas bem-vindas, boa noite. Adorei vocês terem ido lá, viu? Foi muito bom ter ficado com vocês lá, né? Uma coisa meio maluca, né? Aquele negócio da gente sentir, né? Prestar atenção nos nossos dons, mas Mas eu foi, acho que é interessante a gente parar para olhar para a gente mesmo, né? Tentar olhar coisas que a gente nunca percebeu. Tudo é foi muito. positivo, né? Eu acho que é isso. Deu certo o meu horário, né? Graças Deu a Deus. tudo certo para você no resto do dia? Deu tudo, olha, foi tudo cronometradinho, foi uma benção o dia. Assim, Ah, ó, então tá bom. Que tudo bom, que certo. bom. Que bom. Fiquei depois preocupado, pensei até em mandar à noite, mas falei, ela deve ter chegado bem, não vou ficar incomodando. Deu tudo certo. Horário de ônibus, tudo certinho. Então tá bom. Então tá, então vamos começar a aula. Olha, hoje eu fiz uma besteira. Eu pensei que eu tinha colocado o texto para a gente ler a harmonização, mas eu me confundi. Eu deixei o da semana passada, olhei e achei que eu tinha feito, mas eu não fiz. Então a gente vai ler direto no texto, no livro mesmo, no PDF do livro, tá bom? Aí eu projeto o PDF do livro, fazer o quê? E daí depois nas outras eu tento não cometer essa gafe de novo, tá bom? Mas a gente tenta compartilhar o livro. Quem gostaria de fazer a prece de abertura? Posso fazer? Pode fazer? Tá, e Daniela, você lê para a gente o texto? Você acha que você Leio, consegue ler? leio sim. Ler? Tá bom. Então vamos começar então. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, junto com nossos benfeitores, que nem eu havia falado no último domingo, né? O que são alguns minutos, algumas poucas horas por semana aí, sendo que nós dedicamos aí todo o tempo à nossa materialidade, então que esse possa ser um momento especial entre nós e a espiritualidade maior, entre nós e nossos benfeitores, entre nós e o Mestre Jesus, entre nós e o Pai. E nessa alegria de estarmos juntos em comunhão com o alto e com os mensageiros celestiais, vamos convidando a Rita para fazer a nossa prece de abertura. Estamos aqui reunidos mais uma vez e com a certeza das presenças do nosso Pai Celestial, o nosso irmão maior Jesus, nossos amigos de luz, nossos benfeitores e mais uma aula abençoada de muito amor, de muita luz e de grande aprendizado. E tudo isso graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. É isso. Vamos lá que eu vou tentar projetar aqui o negocinho. Vamos ver se eu consigo. É... Ah, e ele não projeta? Ixi, ele não entende por janela o PDF? Ixi. Então vamos fazer o seguinte. Ai, que mancada, hein? Então, eu vou ler, né? Deixa eu ver aqui. Ele não projeta, ele projeta só Explorer, mas o PDF que está aberto aqui, ele não compartilha. Que pena. Bom, então eu leio. Tá bom? Eu leio e daí depois eu comento, vocês tentam prestar atenção e daí a gente comenta, tá bom? Se cada um entendeu algum comentário. Então eu vou ler aqui, o texto se chama Mediunidade, é o item 43 Na Seara do Bem. O título é Mediunidade e Alienação Mental. Então, diz Emmanuel aqui, né, Emmanuel? Essa reunião pública de 13/6/1960, questão número 221, parágrafo 5º. Quantos não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio descerrar à mente humana há mais de um século? Dizem inconscientemente que a mediunidade gera loucura e multiplicam teorias complicadas que lhes justifiquem um modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural através do homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós,
Encontrá-la-emos nos mais diversos graus em todas as criaturas. É aquela história, né? Já falamos que mediunidade tem em todos, né? À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos que se serve o espírito a fim de expressar-se e evolver para a vida superior. Não ignoremos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e aos desvarios. Então, ou seja, a mediunidade não bem treinada pode levar à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade e da calúnia, que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. Quer dizer que, assim, os olhos podem até ver coisa errada, mas não que ele seja uma coisa ruim. Os ouvidos podem escutar e promover a calúnia, mas não que o ouvido em si seja uma coisa ruim. Ah, tá legal, né? Eu já vou explicando enquanto eu leio. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O problema é o uso, né, que se dá. O sexo, que constrói o lar em nome de Deus por toda parte, é vítima de tremendos abusos, pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se deslustre a missão divina. Ou seja, apesar das pessoas se macularem, né, se mancharem pelo uso do sexo indevido, não que o sexo seja ruim, né? Ele é divino também, né, quando usado bem. A manifestação é da instrumentalidade, o erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos, aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que dependem do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se, esclarecer-se, edificar-se e servir com bases na educação. É isso, tá? Então o texto pareceu bem simples, né? Eu acho que é porque talvez eu fui explicando durante ele, né? Mas o que ele quer dizer, basicamente, é isso, né? Às vezes a mediunidade é uma coisa muito deturpada, né? E ela é até usada por outras religiões, né? Também como um ponto negativo do espiritismo, essas manifestações que as pessoas não entendem porque acontecem, às vezes rotulam como demoníacas, que é uma coisa ruim, que é a doutrina do demônio, porque as pessoas não entendem, né, essas manifestações. Quem são os espíritos? Para eles não existem espíritos inferiores, são todos demônios irrecuperáveis. Já a doutrina espírita explica que não existem seres irrecuperáveis ao Pai, né, que todos carecem do amor, de entender a que são, qual é o objetivo final. Então, é isso que Emmanuel vem nos trazer, que a mediunidade, né, ela pode ser usada como uma coisa negativa para aqueles que não sabem usá-la de uma forma moralmente evoluída, para que usam para o mal. Então, tem muito médium que usa a mediunidade para ganhar dinheiro, traga a pessoa amada, ou também para, às vezes, mandar um espírito com quem tem um pouco mais de afinidade fazer mal para outra pessoa. Porque, assim como existe obsessão de desencarnado para encarnado, também existe obsessão de encarnado para desencarnado, viu? Não pensem que não tem muito espírito encarnado que engana o espírito desencarnado, utilizando para fazer o mal, né? Não é isso, essas magias negras, macumba e por aí vai? Então, essas questões, né? Tudo depende de como a gente usa.
Em si, a mediunidade só é mais um recurso que o homem tem, assim como o olfato, como o paladar, os olhos, as, as capacidades do sexo e por aí vai, né? Só que o problema é que nós ainda não estamos aptos a usá-los de forma moralmente evoluída. Então, nós corrompemos, como é que eu posso dizer? Nós utilizamos mal as ferramentas. E não só a mediunidade, mas o sexo, os olhos, os ouvidos, a fala, nós falamos mal dos outros, nós escutamos, né? E falamos não usamos e assim que nós escutamos de uma maneira inteligente, racional e por aí vai, né? Vocês querem comentar alguma coisa? O que que vocês acham desse tema? Agora é a vez de vocês. O que vocês entendem? Vocês concordam com isso? Vocês já fizeram esse tipo de raciocínio, de pensamento? Já chegaram a pensar sobre isso em algum momento na vida de vocês? Nos seus pensamentos íntimos? Eu já pensei, sim. Inclusive, semana passada, uma professora que trabalha lá comigo, ela comentou, né, que ela precisava ir em algum lugar, que já tinham falado para ela que ela tinha mediunidade, mas que ela tinha muito medo, por causa que ela escutava as pessoas fazerem o mal e tal. Aí eu falei, mas o espiritismo, né, a religião em si, seja espiritismo, a umbanda, as religiões não fazem o mal. Quem faz o mal é a pessoa, né? É o médium, é a conduta da pessoa, é o valor que a pessoa tem. Então, não fique com medo, porque é falta de conhecimento. Então, você tem que ir num lugar buscar conhecimento, falei para ela. Porque assim você não vai ter medo, né? Por mais que você sente alguma coisa e sabe que você tem esse dom, você vai ter que buscar um conhecimento e não ter medo. Ai, mas eu tenho medo do que as pessoas fazem de mal, podem fazer mal para mim. Esses negócios que ela até falou igual você, macumba, essas coisas ruins. Aí eu falei, não, isso só existe para quem é ruim. Para as pessoas que são ruins fazem isso, mas a religião em si não faz isso. Não é da doutrina, né? São as pessoas que fazem a coisa ruim. E isso existe em todas as religiões, né? Não só. E aí, então, você falando o texto caiu muito com o que eu vivi, assim, né? Não, na semana passada com essa professora, né? Que E aí legal, que bacana. ela foi num local que uma amiga vai e, assim, foi nítido a melhora da pessoa, sabe? Ela já tá chegando mais leve, sabe? Para trabalhar, mais Bens a feliz. Deus. Que bom que você ajudou e fez essa diferença na vida dela. Você foi um instrumento que o pai ajudou para encaminhá-la. Olha que maravilha. E isso daí você é um mérito. Toda a caridade que a gente faz, a gente colhe o bem que a gente faz. De alguma forma você vai receber isso. Tá bom? Sim. Que bom, parabéns, legal. Rita, você quer comentar alguma coisa sobre essa questão? É como eu falei, antes de eu conhecer o espiritismo, eu morria de medo, eu achava tudo um horror, nossa, eu não compreendia um monte de coisa. E depois que eu conheci, que maravilha, né, que foi. São outros pensamentos, aí vem o aprendizado e a gente vai entendendo de uma outra forma, né, Elcio? Então, Sim, a gente tem muito preconceito e a gente é muito vítima não é da sociedade, é do senso comum. O que que é o é, senso comum? Já expliquei para vocês, em termos de filosofia, é um termo filosófico, o senso comum. O senso comum significa essa gama de conhecimentos e valores que são passados de geração em geração por todas as pessoas. E a gente é um pouco vítima disso, porque desde criança a gente é bombardeado com essas ideias, né? Então, se a gente vem de uma família católica, provavelmente a gente escuta o evangélico, a gente escuta o que eles aprenderam. E as pessoas que não conhecem tendem a passar para a gente o que elas conhecem. E o que elas conhecem é limitado. Se a gente aprende o limitado, a gente acaba ficando limitado também. É difícil quebrar a barreira para que a gente fale, não, eu vou contra a sociedade, eu vou ver isso aí ser assim mesmo. Eu vou confiar na minha intuição e vou olhar se isso é como estão falando, né? Porque se eu for lá e eu perceber que realmente aquilo não é de Deus, eu vou me afastar, né? Então a gente precisa confiar um pouco mais na gente, na nossa
forma de interpretar, né? Porque os valores da sociedade estão todos invertidos, né? E às vezes a gente escuta isso e vai por eles e, né, a gente às vezes perde a oportunidade de conhecer uma doutrina maravilhosa como é a espírita, né? Claro, tem que estudar muito, ela chama muito a gente ao estudo, né? Mas ela é maravilhosa. Eu estudo muito e quanto mais eu conheço a doutrina espírita, mais eu vejo a perfeição que ela tem, tá? Então, é a que eu mais percebo, eu sou um cara muito racional. Então, é o que eu mais percebo que, assim, chega mais perto da racionalidade aliado com a moralidade, e as coisas fazem sentido e mais encaixam, que para mim fez sentido foi a doutrina espírita, né? Então, então, você vê, se eu tivesse ficado com preconceito, eu tinha deixado de conhecer isso que mudou minha vida, né? Mudou minha vida porque eu tinha vários defeitos que eu arrumei. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Então, que bom que a gente quebre, né, esses preconceitos, né, e está aqui, né, aprendendo e nos melhorando. Certo? É. Tudo bem? Mais alguma coisa que você quer falar, Rita? Não, não. Era só isso. Não? Tá bom. Vocês estão com silêncio em casa, não precisa fechar o microfone, não. É até mais fácil para quando vocês forem falar, Eu já está fecho aberto. porque às vezes Raquel fala, para não Ah, mas a atrapalhar. Raquel é uma gracinha, até gostoso de escutar. Ela participa também. É, vozinha, quem que não gosta de escutar vozinha de Ela criança, vem né? reclamar agora há pouco mesmo ela reclamou, aí eu dei a chupeta para ela, porque quando era bebê ela não quis chupeta, mas agora eu tô dando para ver se ela deixa de mamar, sabe? Sim, você já tinha me falado que você estava É, tô nessa tentando. luta aí. Você estava nessa luta, né? Tá. Logo Então você tá vai bom, sentir ó. essa fase aí, Daniela. Vou ter, passa rápido, né? Vai rápido. Sim, é isso aí. Vai curtindo bastante, porque vai chegar uma hora que você vai falar assim, ai, que saudade que eu tinha de quando Verdade. ela era pequenininha. A gente sente falta. Meu filho mesmo, eu tenho um filho, né, um menino bem grande. Inclusive, ele está Sim. fazendo aula com a minha esposa. Ele faz o básico 2 do Padre Isabel, no Ai, que online de legal. quinta-feira. Minha esposa está tendo aula lá na cozinha e ele tá. Ah, hoje ele não foi. Ele falou que hoje ele não foi. Foi a primeira que ele faltou. Mas ele assiste junto com a minha esposa, na mesma turma, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Legal. Então, mas ele tem 27 anos, mas eu sinto falta de quando ele era pequenininho, né? Se bem que eu curto ele ainda, né? A gente vai no cinema, a gente marcou de ir no cinema no dia 27, assistir o Pink Floyd, né? A gente tá sempre aí junto, né? Mas já não é como criança, né? É verdade. É. Isso aí. Vamos lá, pessoal, então, na aula. Tudo bem? Podemos começar a aula? Hoje nós vamos falar sobre perispírito, propriedade e mediunidade. Vamos falar do conceito da origem, densidade, funções, dobramento, propriedades, mediunidade, perispírito nas manifestações físicas e mediunidade, perispírito nas manifestações intelectuais, tá? Você vê que eu coloquei uma fotinho aqui, é bem isso que acontece, tá? É engraçado porque essa foto diz tanto e eu só coloquei ela na abertura, devia ter colocado ela dentro da aula também. Mas é basicamente isso que acontece quando ocorre uma comunicação. O perispírito do irmão comunicante chega perto do médium, o médium meio que produz um pequeno desdobramento, ele amplia, né, o seu perispírito, e aí se afastando um pouco do corpo, né, ampliando um pouco as suas capacidades, ele facilita que esse espírito se comunique. Então, esse espírito, ele não se comunica diretamente com o corpo físico, com o cérebro. Ele se comunica com outro espírito que, por sua vez, se comunica com o corpo. Entenderam como é que funciona? Então, a comunicação é entre espíritos, entre o espírito do comunicante com o espírito do médium. E daí o médium utiliza o próprio corpo para falar. Entendeu como é que funciona? Entenderam? Uhum. Sim. Tá bom? Então, é por isso que naquela possessão, o espírito acaba pegando o corpo. Na verdade, esse espírito domina esse outro espírito, e dominando esse outro espírito, ele consegue utilizar o corpo do espírito, mas não que ele tomou o corpo, não.
Ele tomou o espírito, e tomando o espírito, ele tomou o corpo junto, entenderam? Não, ele não tira Esse, o espírito fora, porque o perispírito, quando se nasce, cada molécula do perispírito é ligada à molécula do corpo físico. É grudado, o perispírito está grudado, vamos dizer assim. Grudado é a palavra meio estranha, mas é para a gente entender, né? Está preso ao corpo físico fisicamente. Tanto que quando a gente desencarna, eles vão soltando pedacinho por pedacinho do perispírito. Eles têm que fazer, eles vão aplicando passos para que ocorra esse desligamento das moléculas do perispírito, das moléculas do corpo. Dá um trabalhinho fazer o desencarne, tá? São poucos os espíritos, poucos assim da ordem de 1 para 1 milhão, que consegue fazer o próprio desligamento. Nossa, Elcio, isso existe? Sim, existe. Precisa ter um nível espiritual muito grande. Espíritos de um grande cabedal espiritual conseguem fazer seu próprio desligamento, mas tem que ser um nível espiritual altíssimo. Tá? No mínimo de um benfeitor para cima, encarnado. Tá? Mas geralmente a gente depende com um benfeitor, geralmente o nosso benfeitor sabe, geralmente, tá? Nosso benfeitor sabe fazer o desligamento, geralmente. Ele provavelmente é o que vai encabeçar o nosso desligamento quando a gente desencarnar. Como ele vai fazer? Ele vai soltando, 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 até soltar o último elo, que é o do coronário. E daí, quando solta o coronário, o espírito sai e recompõe, o corpo mental sai e constrói todo o espírito do lado de fora. Isso está descrito no livro, eu acho que o livro é o Obreiros da Vida Eterna, não tenho certeza. Mas o capítulo é o desligamento do Dimas, é o desencarne do Dimas. Tem até um videozinho muito conhecido na internet. Eu vou colocar na área dos alunos depois para vocês assistirem do desligamento do Dimas, para vocês assistirem como que ocorre o desligamento. Tá bom? Se vocês não se lembram, é muito interessante para vocês verem como que é feito o processo de desligamento do perispírito quando ocorre o desencarne. Eu vou jogar lá na área dos alunos e eu aviso vocês. Tudo bem? tudo bem. Tá, muito interessante, né? Então vamos seguir. Aí o que que eu pensei? Eu pensei em falar um pouco sobre o perispírito e ir descobrindo o que vocês sabem e perguntando. Se eu vou descobrindo o que vocês não sabem, aí eu falo sobre a coisa do perispírito que vocês não sabem, tá bom? Aí eu entro no detalhe. Se não, se eu descobrir que vocês sabem, aí eu não preciso detalhar, tá bom? A gente vai seguindo a aula e vamos. Fala, Rita. Você falou alguma coisa, Rita? Não, Não? Não? Tá, então é isso. A gente vai seguindo e conforme eu for perguntando quanto vocês sabem da questão, a gente vai descobrindo se precisa explicar um pouco mais ou não. Tá bom? E nós vamos falando sobre perispírito, que teoricamente seriam conceitos que vocês já teriam adquirido no básico 2, tá? Mas é sempre bom falar de novo, né? Quando vocês não entenderem, para a gente tirar dúvidas, tá bom? Sobre o perispírito. Então, o que é o perispírito, né? O termo foi empregado pela primeira vez por Allan Kardec. Foi Allan Kardec que criou esse termo. A palavra vem do grego, que é peri, que é em torno, do latim spiritus, que é alma. Então, em torno da alma, em torno do espírito, tá? Existem outras denominações, que é o corpo fluídico. Então, o que é o perispírito? Vocês já devem ter estudado isso no básico 2. Perispírito é o corpo espiritual, aquele que não se vê. Então, é uma duplicata, né, etérea do corpo físico. É o corpo espiritual que a gente chama de perispírito. Mas também ele é chamado de corpo fluídico, corpo astral, psicossoma, corpo ou organismo espiritual. Então, corpo espiritual ou organismo espiritual. Por que a gente fala isso? Porque nos livros, às vezes, vocês podem achar essas novas outras denominações. E quando você lê, você fala, mas o que ele está falando? Psicossoma? O que é psicossoma? Psicossoma nada mais é do que o perispírito. Então está escrito lá, o corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? Perispírito. O corpo astral, cara, está escrito bem lá no livro. Aí você fala, meu Deus, o que é corpo astral? É o perispírito. Tá bom?
Então, são outros nomes aí que se dão para o perispírito ou corpo espiritual. É esse corpo espiritual que os videntes veem. Quando um médium vidente vê um espírito, o que, que ele está vendo? Ele está vendo o espírito? Não, porque o espírito é centelha divina. Ele é um espírito, teoricamente, ele nem teria matéria, porque espírito é espírito, matéria é matéria. Ele está vendo o quê? Ele está vendo o perispírito, que é o corpo astral, que é o corpo espiritual. Esse é de matéria. E aí os médiuns vêm, tá bom? Os médiuns videntes vêm. Tudo bem? Tranquilo, né? Isso aí vocês já estudaram, vocês lembram disso, né? Não? Ah, meu Deus! Vamos lá, vamos lá. Então, é a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela um envoltório carnal, como uma veste dupla invisível, constituída de matéria quinta essenciada. Então é uma veste, é um corpo espiritual, que o espírito usa para ter esse corpo, tá? Para poder se manifestar. Tá bom? Então, o perispírito é esse corpo espiritual. Tá? E aí eu pergunto. Opa, A tudo câmera. bem? Não, peraí. Quer desligar? Pode desligar. Pode Não, a desligar a câmera. câmera mudou sozinha. Eu não sei como. Ah, tudo bem. Peraí, Às deixa vezes eu ver. ela se perde aí. Ou É. desliga, ô, Daniela, se Desculpa, você se peraí. sentir. Imagina, se você se sentir melhor, pode desligar. Tá Não, bom? ela. Sei lá por que voltou. Tá. Bom, Vou ver tudo aqui. bem. Não tem problema, fica à vontade. Pessoal, eu pergunto para vocês: quem constrói o perispírito? Vocês sabem quem constrói o perispírito? Ou não? Não? Não lembram de quem constrói o perispírito? Quem que faz o perispírito? Não? Então eu vou falar para vocês. Quem constrói o perispírito é o próprio espírito, através do seu corpo mental. Então, quem constrói o perispírito é o próprio espírito. Tá? Então, nós, espíritos, nós aprendemos a fazer isso conforme nós fomos passando pelos outros reinos. Nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, até nós chegarmos no reino hominal. E o espírito aprendeu a fazer isso. Nós aprendemos a fazer isso, a construir o nosso perispírito. E depois Lembrei. nós aprendemos a construir o nosso corpo. Então, o espírito sabe fazer tudo isso, de modo que isso ficou automático. Então, é o próprio espírito que constrói o seu perispírito utilizando o corpo mental. Tudo bem? Aí vocês vão me falar, o que é o corpo mental? Vocês sabem o que é o corpo mental ou também é importante explicar? Não sabem também? Prefere que eu explique? Corpo. Ai, Não. Quando eu você falou das fases de bichos, eu lembrei que você falou isso na aula, né? Ah, legal, legal. Então a gente vai aprendendo a fazer isso. O espírito aprendeu a fazer isso, a construir seu perispírito e a partir do seu perispírito construir seu corpo, tá bom? Então aqui, ó, clicando no izinho, ele explica um pouco mais, tá? Então eu vou clicar no izinho, que é informação, ele vai me explicar um pouco mais sobre o corpo mental. Tá? Se eu não clicasse aqui, a gente ia seguir a aula. Mas eu vou clicar aqui, ele vai me fazer um direcionamento para uns slides que vai me explicar um pouco melhor, tá bom? Então eu vou parar aqui um pouco, eu vou passar um pouco por aqui para explicar melhor para vocês essa parte do corpo mental que vocês não entendem, tá bom? Então, só para entender um pouco, tem pouca literatura sobre o corpo mental. É o corpo sutil da mente. Então, nós temos o espírito tem um corpo mental, tá? Que é já material, só que ele é bem quintessenciado, ainda é uma matéria mais sutil ainda do que o perispírito. Então, nós temos esse corpo mental. É o corpo sutil da mente. Um campo específico que envolve o espírito e a alma. Isso está nesse livro, Evolução em Dois Mundos. É a matriz psíquica, sede do pensamento e da memória. Então, o que tem nesse corpo mental? Tem a nossa memória, tem o nosso pensamento. O nosso pensamento ocorre todo no corpo mental.
tá? Então, nós temos o espírito é mais a nossa essência, é o nosso sentimento, quem nós somos, assim, como nós vibramos, né? O nosso nível espiritual, né? Quem nós somos de verdade é o nosso espírito, é a nossa essência. Agora, o nosso pensamento e a nossa memória está nesse corpo mental, que é o corpo sutil da mente. Ele ainda não é o perispírito, é um envoltório que envolve o nosso espírito. E lá tem o nosso pensamento e a nossa memória. Essa memória, inclusive, é a que grava qual é o nosso formato. Então, se um dia a gente perder o nosso perispírito, a gente reconstrói ele rapidinho. Por quê? Porque no nosso corpo mental, nós temos gravado na nossa memória espiritual, que é o nosso corpo mental, nós temos guardado qual é a forma do nosso corpo espiritual. Maluco isso, né? Muito louco É. isso daí, né? Mas é assim que funciona, tá? Ele tem esse formato ovoide, de ovo, tá? O que acontece? Espíritos muito arraigados no mal, ou que estão muito com uma monoideia em querer fazer o mal, eles vão esquecendo como constrói o perispírito. Eles vão esquecendo como que é a forma dele, como eles são. E aí eles começam a perder o perispírito, tá? E aí o que acontece? Sobra só essa forma aqui. E aí é que existem espíritos que são denominados de ovoides. Por quê? Porque eles ficam parecendo uns ovinhos assim. Porque eles perdem o formato. Entenderam? Porque eles esqueceram. Eles ficaram numa monoideia de querer fazer o mal, ou ficaram muito tempo sem reencarnar e acabaram esquecendo como construir o seu corpo espiritual. E aí eles ficam só com o corpo mental. Como o corpo mental tem o formato de ovo, eles ficam parecidos com um ovinho, tá? São chamados ovoides, tá bom? Isso é citado nos livros? Sim, tem livros em que são citados os ovoides, tá bom? É a parte imperecível do espírito. Essa daí não perece de jeito nenhum. O perispírito até pode perecer, mas o corpo mental não. Ele acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja o grau de evolução, desde a sua criação até o nível dos espíritos puros. Então, o corpo mental, esse sim, ele nos acompanha desde que o espírito é criado. Tá? Então, desde que o espírito é criado, ele também é criado simples, vaziozão, e ele, como ele é a sede da memória, ele começa a guardar as coisas lá. Então, o corpo mental começa a aprender junto com o espírito desde que a gente é criado. Inclusive, espíritos puros têm também corpo mental. Tá bom? Então, é mais ou menos assim, fazendo uma analogia com o ovo, a gema seria o espírito. Aquela clarazinha que fica, aquela membranazinha que fica em volta da gema, seria o corpo mental, tá? Só para a gente associar, para a gente entender. A clara seria o perispírito. A membrana da casca, porque tem uma membrana na casca também, na gema, na clara, seria, seria o duplo etérico, que é o fluido vital. Que é o fluido vital, é o que nos dá energia, é o que faz bater o coração, tá, pessoal? Nós já estudamos isso, tá? E o corpo físico é a casca, só para a gente entender. Um espírito encarnado tem tudo isso. Nossa, Elcio, quanta coisa! Só que veja bem, o espírito, né? A gente está falando do espírito, ele está dentro. No ovo, o espírito está dentro. Na realidade, ocorre tudo isso, mas é de fora para dentro. Como assim, Elcio? A parte física ela é mais central e a parte etérea ela é mais externa. Então, o corpo físico ele fica no meio. E o resto, as outras partes mais espirituais, elas vão saindo mais para fora, elas são mais externas, tá? Mais ou menos assim, ó. Tá vendo aqui, ó? O corpo fica no meio. Esse é o corpo físico, esse marronzinho. Já mais fora é o corpo vital, é o ovoide aqui do azulzinho, tá? É o corpo, é o. Não, desculpa, falei besteira, peraí. Aqui é o corpo físico.
Mais externo é o fluido vital ou dupletérico, que é o que dá energia. Mais externo ainda é o perispírito. E mais externo ainda, o amarelinho, é o corpo mental e o espírito. Então é o contrário. Quanto mais etéreo, maior. Quanto mais sólido, mais no centro. O espírito, ele não fica preso dentro do corpo, entendeu? Ele sai para fora. Então, o perispírito, o espírito, o corpo mental, eles meio que circundam o corpo físico e formam a aura espiritual. Tudo bem? Vocês entenderam? Tá bom? Então, eles agem somente no perispírito, não no físico. E a gente, às vezes, sente o físico porque tem essa ligação, né? Por exemplo, Como eles assim? Eles agem chegam, quem? Os espíritos? Os eles espíritos? se É, comunicam, a percepção, né? Que nem a gente fez lá o exercício de arrepiar, essas coisas. É a aproximação deles com o nosso perispírito que gera o sintoma físico no corpo, o nosso perfeito, perispírito. É isso, né? perfeito. É isso Ah, mesmo. Eles chegam no nosso perispírito, sensibilizam o nosso perispírito, o espírito e o nosso espírito e o nosso corpo mental fica sabendo e consegue dar uma ordem e automaticamente essas sensações são passadas para o nosso fluido vital e para o nosso corpo físico. Tá bom? Então, existe, em questão de segundos, milissegundos, tudo isso ocorre. Mas a ligação ocorre de perispírito do espírito para perispírito encarnado, tá? E depois essas sensações são passadas para os outros corpos, tá? O corpo mental, espírito, fluido vital e corpo físico. Tá bom? É difícil, né? Maluco isso, né? Muito louco, tá bom? Isso daqui é matéria de básico 1, básico 2, tá, pessoal? sim. Tá bom? É porque eu tô relembrando, porque faz muito tempo que vocês não viram isso. Então, tô lembrando. Tá bom? Tudo Tá bem? bom. Isso posto, eu voltei aqui para o slide. Tá bom? Mas se vocês quiserem lembrar, só clicar no izinho que ele vai explicar aqui do corpo mental. Tá bom? Tá, Tudo tá bom. bem? Então vamos seguir. Mais uma pergunta. Qual é a origem do perispírito? Qual que é a substância que o espírito usa para fazer o perispírito? Vocês sabem? Ou também não? Ai, meu Deus, vocês não lembram nada! Substância. Acho que é. é. Acho. Não lembra? Não, Não não. lembra? Então eu vou explicar para vocês. É retirado do fluido cósmico universal modificado para cada globo. Vocês lembram do fluido cósmico universal ou também não? Não, eu vou explicar para Sim. vocês. Vamos lá. Vou clicar aqui no izinho. Clicando no izinho de novo, tá? Clicando no izinho mostra aqui a explicação. O que é o fluido cósmico universal? É o fluido que fica no universo inteiro. Vocês já ouviram falar, a ciência está descobrindo aí, a matéria escura e a energia escura? Isso, na Sim. verdade, é a física aí, quântica, começando a desconfiar que existe uma matéria escura. Essa matéria escura que eles estão começando a desconfiar que existe, nada mais é do que o fluido. O fluido é o fluido Uhum. universal. Olha só, o ser humano já está começando a descobrir algumas coisas, tá? Então, os planetas não estão soltos. Tudo está preso nesse fluido, tá? Esse fluido segura as coisas. Então, o fluido cósmico universal nada mais é do que a matéria mais sutil que existe, a matéria primordial que existe no espaço, tá? Aí você Sim. fala, Elcio, mas no globo, na planeta Terra, existe o fluido cósmico universal? Existe, porque tudo parte do fluido cósmico universal, porque ele é a matéria mais básica, né? Tudo parte do fluido cósmico. Só que o planeta Terra, dificilmente você encontrará o fluido cósmico universal na sua essência mais pura, porque ele já foi modificado para a construção do globo. Então, quando você vê o ar, por exemplo, você já vai ver que já foi modificado o fluido cósmico.
Ele já se transformou em outra coisa material. Então você não vai encontrar ele na sua essência básica. Você vai encontrar, no mínimo, ele modificado, um fluido cósmico universal modificado do planeta Terra, tá? Então, como que é o nome que a gente dá ao fluido cósmico universal modificado para o planeta Terra? A gente dá o nome de fluido cósmico universal, a gente dá o nome de fluido cósmico universal modificado condensado, que nada mais é do fluido espiritual da Terra. Então, o que é o fluido espiritual da Terra? É o fluido cósmico universal já condensado e já modificado, tá? Então, nós não vamos encontrar o fluido cósmico universal cru já na Terra, porque ele já foi modificado para construir os corpos que existem na Terra. Então, no mínimo, a gente encontra esse fluido cósmico universal modificado, o qual a gente dá o nome de fluido espiritual da Terra, tá? E detalhe, o perispírito são construídos utilizando esse fluido espiritual da Terra, tá bom? Então, ele é utilizado, ele é construído, o perispírito pega um pouco do fluido espiritual que está aqui em volta da gente. Ele está em volta da gente. Ele pega e constrói o perispírito. Tá bom? Ok? Tanto que é difícil, né? Muita coisa, né? Matéria de básico 2 é que vocês esqueceram, mas eu acho que você já deve ter visto falar disso. Sim. Tanto que é, se o espírito tem um perispírito aqui na Terra e ele vai para Marte. Nossa, Elcio, isso pode acontecer? Pode. Se você evoluir muito, você pode ser que você consiga fazer uma viagem astral e querer levar o seu perispírito. Só que e você consegue ir para outro planeta. Você consegue levar o seu perispírito? O que vocês acham? Vocês acham que dá para levar ou não? Eu acho que tem que se adaptar, porque talvez a energia não seja o mesmo fluido da Terra, não é o mesmo de Marte. Então Isso! tem que se adaptar, né? Assim, sempre acreditei que não existe só Terra, né? Não existe só vida aqui. Você está certo, é isso mesmo. Isso mesmo. Seria muito pouco se fosse só aqui, É. né? É tão rico e seria muito pouco. Então, acho que cada local tem a sua energia, o seu fluido energético. Perfeito. Como existe o fluido espiritual da Terra, existe o fluido espiritual de Marte, o fluido espiritual de Mercúrio, o fluido espiritual de Saturno. Existe. E é diferente, tá? Porque cada planeta condensa o fluido cósmico universal de forma a produzir o que é necessário para ele. Tá bom? É específico de cada planeta. Então, o perispírito que é construído aqui não serve para você utilizar lá, porque é outra constituição física. É outra constituição física. Então você não consegue levar o seu perispírito. Então, como você faz? O seu corpo mental pode ir. Você pode fazer um desdobramento do corpo mental. Mas chegando lá, você pode construir um perispírito que seja de acordo com o fluido espiritual do local onde você foi, do planeta onde você foi. Tá bom? Nos livros, os espíritos falam que espíritos evoluídos fazem isso com a rapidez do pensamento, tá? Trocam de perispírito com a rapidez do pensamento. Olha que coisa interessante. Tá? Isso está em livros. Tá bom? A gente tem muito que aprender, né? E fazer ainda, né? Temos muito que evoluir ainda. Tá bom, pessoal? Ok? Entenderam mais ou menos de onde vem o perispírito? É construído do espiritual da Terra, tá? Toda matéria criada na Terra é construída utilizando esse fluido espiritual da Terra. Então, tudo que é construído aqui já é utilizando o fluido espiritual da Terra. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Sim. Tá. Por quê? Porque o fluido cósmico espiritual ele é muito primordial, ele é muito primitivo, ele é muito perto da matéria primária, tá bom? Geralmente ela é modificada, 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 modificada até chegar numa coisa. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos ir aqui para a origem do perispírito. O perispírito sofre a ação da gravidade? Ele tem peso? O que vocês acham?
Não sabe bem? Vocês acham que ele tem peso ou não? Vamos lá. Sim, ele é matéria. O que não é matéria? Só o espírito. Tudo que tem no universo, os espíritos falam que é ou espírito, ou matéria, ou Deus. Aquele espírito que eu falei para você aqui no começo, vamos voltar lá. Que era esse aqui. Que é esse aqui. Esse não tem matéria. Vamos dizer assim que esse é o espírito. Esse é o corpo mental. O amarelinho em volta é o corpo mental. O espírito é pura luz. Esse não é matéria. Tá? Isso não é matéria. Então, eles falam que tudo que tem no universo ou é espírito, ou é matéria, o resto é tudo matéria, ou é Deus. Então, se não é espírito, é matéria. Tá? Tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Uma barata, por exemplo, é espírito ou é matéria? O que vocês acham? Matéria. Matéria. A barata, o corpo dela é matéria, mas a essência que está lá dentro é espírito. Tá bom? Princípio espiritual, vamos dizer assim. Tem os dois também. Tá bom? Então tá. Então, é matéria, certo? Se é matéria, então tem massa. Tudo que é matéria tem massa. E se tem massa, é sugado pela gravidade. E se é sugado pela gravidade, tem peso, tá? Então, o Emmanuel fala nesse livro aqui: o espírito, quanto à forma somática, obedece às leis da gravidade no plano que se afina. O perispírito ainda, o corpo, organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro de conformidade com o seu peso específico, tá? Aí ele vai falando outras coisas aqui que provam que ele tem peso, tá bom? Uma pergunta: quanto que pesa o perispírito? Vocês sabem? Não? Ninguém sabe, pessoal, porque não dá Não. para medir. Tem um livro que fala do perispírito, fala que ele tem 8 gramas, mas não é confiável essa informação, porque não tem como medir. Então eu não confio nesse livro, tá? Esqueci qual é o livro, é um livro azulzinho, tá? Não é aquele que eu mostrei antes. Eu acho que eu já cheguei a mostrar um livro aí sobre perispírito, mas não sei se nos slides anteriores eu mostrei. Não é um azulzinho claro, é um azulzinho escuro. Ele fala que não tem pesa 8 gramas. Tem umas teorias aí que eles mediram o espírito antes de morrer, e depois mediram o corpo antes de morrer, e depois mediram depois de um tempo, e daí descobriram que ficou mais leve, 8 gramas, então eles acham que é mais. Não, é tudo bobeira, tá, pessoal? Não tem hoje, não tem como medir quanto pesa o perispírito. Tá bom? Não sabemos. Tá bom? Tá bom. Perispírito possui, mais pesa, tá? Porque tem massa. O perispírito possui órgãos do corpo humano? Dentro do perispírito tem coração, tem rim. O que vocês acham? Não lembram? Eu não lembro, mas eu acho que não. Eu acho que é uma energia. Só assim, Tá. né? Isso que você falou que é uma energia é o fluido vital. O Isso. A energia perispírito não. Tem o nosso formato, mas não, não tem os não tem órgãos. corpo. Não, Isso. não, mas ele tem sim. Tem, Tem? tem Ai, meu todos Deus. os órgãos, tem todos os órgãos, embora nem todos estejam desenhados, tá? Então, vamos clicar aqui, vai também. Então, é mais ou menos isso, ó. Claro, ele não é transparente, tá, pessoal? Aqui tá transparente só para vocês verem. O perispírito, o médium que vê o perispírito, vê o espírito como tá vendo a gente, tá? Tanto que o médium vidente não sabe discernir se tá vivo ou não tá vivo. Minha esposa, eu tô andando na rua, ela tem vidência, tá? Então, eu tô andando na rua, ela vira e mexe e fala: Você tá vendo aquela senhorinha lá? Eu falo: Tô. Ah, tá. Ela fica na dúvida se é encarnado ou desencarnado, porque não tem diferença, tá? Ele não vê, o médium não vê transparente assim, com todos os órgãos dentro, tá?
Não, Ah, vê o eles corpo. veem como pessoa normal. Eu não. Pera, filho. Eu não, nunca vi. Assim, porque quando era para eu ver, eu pedi para não ver, porque eu tenho medo. Esse ponto Entendi. eu tenho medo. Já Tá, vi, mas eu então Aí se é. seria como uma pessoa comum, assim, como a gente. Não Uma como a pessoa. gente vê em filmes, né? Assim, mais claro, ou Não, é igualzinho. é igual pessoa comum. Igual Às vezes pessoa comum. até a gente já viu e nem sabe, né? Tem isso Você, também, provavelmente, pode ter né? acontecido. De você ter visto e nem sabia que era desencarnado. Pode ter acontecido. eu Pode ter já, acontecido. eu já vi, Elcio. Você já viu? Já vi. Então foi assim, eu estava para mudar a casa onde eu já morei, eu vir para cá. E aí eu tinha reformado a casa, o jardim, e nessa casa, meus avós que moravam, entendeu? E aí ia ter uma inauguração de uma loja na cidade, eu, meu filho e minha mãe saímos para ver a loja, sabe aquela curiosidade, xeretice? E no que a gente estava voltando, meu pai era vivo ainda, meu pai estava no jardim, só que eu e minha mãe vimos. No que a gente virou o carro e olhou para essa casa onde eu morava, eu vi meu avô cobrindo meu pai. Da mesma forma que eu vi meu avô, minha mãe também viu. Daí até a roupa, eu falei, mãe, tava com a roupa assim, assim, é isso mesmo. Sabe aquele choque? É coisa de segundos, assim, aquele flash. É, provavelmente eles devem ter saído quando eles perceberam. Eles conseguem mudar a característica. Nós vamos estudar isso se a gente conseguir dar uma corrida aqui, né? Que a gente já está bem atrasado, porque eu não tinha pensado de ter que explicar isso tudo, tá bom? Eu pensei que vocês já saberiam, né? Então talvez estava um pouco atrasada a aula. Mas se a gente estudar, nós vamos entender por que que eles têm essa capacidade. Aí eles conseguem aparecer e desaparecer. Eles provavelmente, quando perceberam que você e sua mãe viram, porque talvez sua mãe tenha mediunidade também, eles sumiram, tá? Eles mudaram a Foi densidade e só meu sumiram. avô, meu Para pai não era vivo. assustar. Meu pai era vivo, meu pai estava lá na minha casa, vivo, não tinha falecido ainda. Eu Não, estava no não foi jardim. seu avô. Meu avô, quando a gente virou o carro e olhou para minha casa onde eu morava, meu avô cobriu meu pai, Ah, entendeu? entendi. Ele cobriu a imagem do meu pai, ficou meu avô no lugar, entendeu? Entendi. Mas Tá, entendi. tudo muito rápido, é coisa de segundos, né? Tudo bem, é. Não, não é coisa de segundos. Foi coisa de segundos, porque você não está com uma mediunidade tão desenvolvida e porque provavelmente o espírito também, para não te assustar, ele saiu. É, Entendeu? Ele mas mudou. está Tá bom? fazendo mais ou menos mais de 20 anos. Tudo bem, não tem problema. Não muda nada. Sim, É é que isso aí, até né? então eu não entendia direito, né? Eu não estava nesse lado do espiritismo. Depois que começa a compreender mais, melhor. Ah, legal, mas é isso mesmo. Provavelmente você viu mesmo. Foi uma vidência repentina. Pode ser Perfeitinho. que você, tá? Pode ser que você desenvolvendo a sua mediunidade você passe a ver, tá? Pode ser. A minha esposa vê, tá? Ela vê. Tá bom? Mas ela vê pode durante muito tempo, normal. Ela é capaz de ver o dia inteiro o espírito, tá? Ai, Tipo, o espírito aqui. É. Então, se for uma amiga espiritual dela, ela é, pode. Ela vê o tempo todo. Às vezes ela fala, ó, fulana tá aí. Fulana tá aí, ela fala, né? Uma amiga espiritual nossa, né? Então é muito, muito comum aqui acontecer isso, tá? É que a gente não fala isso por aí, porque as pessoas se chocam, né? É meio que é uma coisa que fica meio é, velada, né? Mas verdade. ocorre. Quem tem evidência tem esse contato maior com os espíritos. Tá bom? Tudo bem? Tá bom? Você pode ter uma amiga espiritual, por exemplo, que você vê ela constantemente. Olha que coisa maluca, né? Né? Tá bom? Mas isso é a evolução, né? Quando você perdeu o medo e por aí vai. Tá bom? Pode ser que isso ocorra. Tá bom? Tá. Então tem todos os órgãos, tá? E aí o que acontece? Ele é um molde do corpo físico. Então ele usa esse molde para construir o corpo físico, tá bom? Não necessariamente todos os órgãos têm. Eu acho que o órgão sexual não tem. Eu não lembro direito qual que é o que não tem. Tá bom? Tudo bem? Ele serve o Sim, quê? Captação e assimilação de energias e fluidos para manutenção,
Então, ele também serve para captar o fluido e transferir para o órgão, tá bom? Não são iguais os do corpo denso e nem todos são representados. Então, os órgãos não são iguais o do corpo denso, o corpo físico, e nem todos são representados. Podem ser lesados pela ação desordenada ou maléfica da mente do ser. Desculpe, pessoal, vamos lá. Saúde. Vamos lá. Ah, obrigado. Vamos lá. Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa muito nervosa, ela desestabiliza o ponto de energia gástrico. E daí, ele desestabilizando o ponto de energia gástrico, começa a não chegar energia no ponto de energia do estômago. Começa a desequilibrar o órgão do perispírito, o estômago. E se continuar, a pessoa continua nervosa, esse desequilíbrio passa para o corpo físico, para o órgão físico. Entendeu? Então, primeiro ele desequilibra o corpo espiritual e depois desequilibra o corpo físico. E aí pode vir que ocorrer o câncer no corpo físico, tá bom? E quando desencarna? Quando desencarna, o espírito leva esse órgão lesado lá para o corpo, para o mundo espiritual. De sorte que se ver, pode ver que está lesado, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que bebeu demais pode chegar com o órgão do perispírito lesado, o fígado, por exemplo, lesado, se o espírito morreu de cirrose, tá bom? Porque vai estragando, tá? Vai lesando o perispírito. As doenças surgem no espírito, passam para o perispírito e acabam no corpo físico, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá bom? Isso tudo é matéria de básico 2, hein, pessoal? Vamos lá. Perispírito, propriedades e mediunidade. Então, a matéria, tá? Quanto mais imperfeito, mais denso o corpo físico, né? Os espíritos falam que espíritos muito atrasados, o corpo parece um piche, a matéria, entendeu? Porque é pesado para eles, é uma coisa estranha. Enquanto que quanto mais evoluído, mais brilhante, leve, etéreo e luminoso. Então, o perispírito, conforme vai evoluindo, ele vai ficando mais luminoso. Tá bom? Esse livro Perispírito, esse sim é correto, tá? Dos Alminos Zimmermann, ele é azulzinho. Ele meio que aglutina vários livros que falam sobre o perispírito e coloca aí dentro, ele junta. Esse livro é confiável. Agora, aquele outro que eu falei, que fala do peso do perispírito, não tem, não está aqui, não é esse, é um azul marinho que fala que chama perispírito e suas modelações. Esse daí não, tá? Mas esse aqui, que é só perispírito, esse é confiável, esse é confiável, tá bom? Se vocês quiserem mais informação sobre perispírito. Se vocês quiserem, se eu encontrar e tiver esse livro, posso colocar lá o PDF dele também na área dos alunos, tá bom? Beleza? Do outro, não. Do outro eu não confio, não vou colocar livro que eu não confio lá para vocês. Tá bom? Ok? Então, quais são as funções do perispírito? Instrumental. Então, serve de instrumento, tá? Para interação com o mundo espiritual. É justamente essa função instrumental que é a função que faz com que um espírito se comunique com o outro. Então, quando um espírito está se comunicando com outro, ele está utilizando a função instrumental do perispírito. Tá bom? Individualizadora é como se fosse uma impressão digital. Então, cada espírito tem o seu perispírito. Então, a função individualizadora quer dizer que ele serve para te identificar, porque só você vai ter um perispírito igual a esse, tá bom? Eles conseguem, através do seu padrão vibracional, identificar que é você. Nem que você mude a sua forma, o seu perispírito vai ter um padrão vibracional que vai te identificar. Então, você pode até fugir para espíritos mais atrasados, mas você não foge, né, de espíritos mais evoluídos, tá bom? Porque eles não te identificam pela forma física, e sim pelo padrão vibracional, tá? Do perispírito. Tá bom? Tudo bem? Organizadora.
possui o molde de formação de um novo corpo físico na reencarnação e sua organização. Então, lembra que ele tem o molde, o formato do perispírito, os órgãos? Ele serve como molde para a construção do corpo físico. Então, a função organizadora, ele serve como organizador. Então, vamos lá, ele serve para se comunicar com os espíritos em sua função instrumental, ele serve como identificador do espírito na sua função individualizadora, e ele serve como molde para a construção do corpo físico na sua função organizadora. E mais, ele serve como função sustentadora. Ele cria a energia vital e transfere paulatinamente para o corpo físico. Então, o que acontece? O perispírito produz o fluido vital. Fluido vital, lembra que eu falei que é uma energia? Esse não tem órgão, esse não tem nada, tá? Vou mostrar ele aqui para vocês de novo. Aqui a foto, só para vocês entenderem. Só para vocês lembrarem. Vou voltar lá. Opa! Ô, caramba, peraí. Peraí. Não, eu tô apanhando aqui, peraí. Vou voltar, peraí. Isso, aqui, peraí. E isso. Lembra disso aqui? Ai, bom. E, meu Deus, vamos lá de novo. Aqui com calma. Aqui. Esse é o duplo etérico. Esse aqui é o fluido vital. Ele não tem órgão, ele não tem nada. É pura energia. Essa duplicata energética que é feita, o perispírito é que cria ele também. E faz o quê? Com que essa energia vá para os órgãos do corpo físico e mantenha o corpo físico, tá? Então, quem cria o fluido vital? O perispírito. E para que ele serve? Para manter a energia do corpo físico, tá? Fazer bater o coração, ele cria energia que faz bater o coração, que faz o fígado funcionar, o estômago fazer assim para digerir a comida, tá bom? Então ele serve ele tem a função sustentadora do corpo também, à medida que ele faz o fluido vital, ele cria a energia que sustenta o corpo físico. Tudo bem, pessoal? Complexo, né? Mas é importante saber disso, tá bom? Desdobramento, tá? Ele pode se desdobrar. Então, o nosso espírito pode sair de quando a gente está dormindo, a gente pode sair. E fica esse cordão fluídico, tá? Que liga o corpo ao corpo físico. Por que isso ocorre? Lembra que eu falei que é grudado? Então, ele não pode soltar, ele vai estar sempre ligado ao corpo físico, tá bom? Ele só corta isso quando? Quando desencarna. Quando desencarna, esse cordão é cortado, tá bom? Aí fica independente. Enquanto um espírito estiver encarnado, ele sempre, sem exceção, vai ter esse cordão fluídico ligando ele ao corpo físico, tá bom? Tá bom? Tudo bem? E daí, quando a gente dorme, isso ocorre, tá, pessoal? Quando a gente dorme, isso ocorre. Tá bom? Minha esposa, Tá outro bom. dia, dormindo, ela saiu correndo atrás de uma mulher. Quando ela olhou para trás, o corpo físico dela estava lá. Ela viu o corpo dela físico, ela estava em desdobramento. Tá bom? Loucura, né? Mas é isso aí. Olha, Tá bom? sua esposa tem que ter uma cabeça firme, né? Porque é Ela tem. tanta coisa que se não tem uma cabeça, você, né? Não Ela já teve, aguenta, não. ela já teve dificuldades como você, mas ela já está É, conseguindo se equilibrar também. Tá? Meditação profunda. Durante o sono cochilo, você pode sair, ou em alguns processos mediúnicos, tá? Qual que é o objetivo de você sair enquanto está dormindo? Perceber a vida em outra dimensão, saber que existe a vida, buscar orientação e consolo para as lutas do dia a dia. Então, às vezes, você está com problema na matéria. Você fala, ai meu Deus, que situação difícil. Já aconteceu de você estar com problema quando você dorme, você levantar melhor? Porque lá na espiritualidade, o Espírito te consolou, falou, calma, isso vai passar, você vai levantar melhor. Aí você levanta melhor, entendeu?
ou alguma coisa que você não sabia quando você dorme e levanta no dia seguinte, você levanta com a solução, é porque alguém conversou com você lá no plano espiritual, tá bom? Também serve para encontrar pessoas queridas, para a gente matar nossa saudade, para a gente estudar e para a gente trabalhar espiritualmente, tá bom? Mas esse trabalhar espiritualmente precisa ter um nível de conhecimento razoável, tá bom? Tudo bem? Tá? Bem, Ai, tanta coisa para a gente falar hoje, pelo amor de Deus. Essas são as propriedades do perispírito, que era para eu estar falando há mais ou menos 25 minutos atrás. Olha só como eu estou atrasado, tá bom? Mas vamos tentar correr um pouquinho e falar. Essas são todas as propriedades do perispírito. Quando vocês acham essa figura aí, não tem essa absorção. Em todo local que vocês veem por aí, se não vai encontrar. Eles esquecem dessa absorção. Inclusive, aquele livro azul lá, que eu te mostrei, que é muito bom, fala de todas, menos de uma. Qual? Da absorção. Mas eu não ia deixar de falar para vocês, porque eu sei mais do que aquele livro. Olha só. Vamos lá, tá bom? Então vamos falar de todas, inclusive da absorção, tá bom? Vamos começar por ela. A absorção é a capacidade de absorver fluidos e incorporá-los ao próprio corpo. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque essa capacidade é aquela capacidade que faz que quando a gente tome um passe, a gente absorva a energia do médium e consiga transmiti-la para o nosso corpo e ajudar na melhora do nosso órgão, melhorar fisicamente, ficar mais estabilizado. Então, a absorção é muito importante, essa capacidade do perispírito, porque é a capacidade que dá ao perispírito de absorver as energias do ambiente e das pessoas que nos circundam, tá bom? Muito importante essa característica que muitos livros esquecem, tá bom? Eu tive que desenhar e colocar nessa figura essa figura aqui, tá bom? Tá bom? Plasticidade, capacidade do espírito se moldar conforme os comandos da mente. Conforme os espíritos evoluem, eles conseguem mudar de forma e mudar o seu perispírito. São todos os espíritos que conseguem fazer isso? Não. A maioria dos espíritos, muitos espíritos que saem da matéria, só têm o próprio corpo porque eles se veem dessa forma. Então, eles usam a forma da última encarnação, porque é assim que a gente se vê. Como a gente se vê assim, a gente se constrói assim, tá? Então, sem querer, a gente forma ele desse jeito. Mas se a gente evoluir, quando a gente evoluir, se a gente aprender a fazer isso, a gente pode adquirir a forma que a gente quiser, tá bom? Os espíritos evoluídos conseguem mudar. Tudo bem? Tá bom? É muito comum quando espíritos lembram, às vezes, do passado, que foram rainha, que foram rei, lembram de encarnações do passado, eles, ao mesmo tempo que eles lembram, eles constroem o perispírito de quando eles eram rainha, tá bom? Por quê? Porque o corpo mental deles se lembra, e ao se lembrar, ele produz no corpo perispíritico a forma que ele se lembra. Tá bom? Tudo bem? Tá bom? Densidade se torna mais ou menos denso de acordo com o grau de evolução do espírito. Então, os espíritos mais evoluídos conseguem diminuir a densidade. Por que eles fazem isso? Para se tornar mais materiais. Então, por exemplo, espíritos evoluídos vão em locais inferiores para não ofuscar ou assustar os espíritos que estão ali mais materiais, eles se densificam, ficam mais densos para parecerem mais materiais. Então, eles conseguem mudar a sua densidade, se materializar mais ou se espiritualizar mais, tá? Os espíritos evoluídos conseguem se ficar mais densos, mas nem sempre os espíritos mais densos conseguem ficar menos densos, tá bom? E para isso precisa de evolução. Tudo bem? Tá bom? Vamos continuar. Ponderabilidade, capacidade de se tornar mais ou menos pesado. Está relacionado à densidade, tá? Quanto mais denso, mais pesado. Quanto menos denso, mais leve. Isso conclui que
Quanto mais o espírito evolui, mais o perispírito fica mais etéreo e mais leve, tá bom? Mais leve. Então, cada vez mais o espírito vai ficando mais leve. E cada vez mais a gravidade vai lhe provocando força. Então, é por isso que espíritos mais atrasados, eles ficam mais presos ao umbral, mais presos à terra, enquanto que espíritos mais evoluídos conseguem se desprender mais. Por quê? Porque eles evoluem, o perispírito fica mais etéreo, mais leve e menos resistente à gravidade. Eles ficam mais leves e eles conseguem ascender não de acender a luz, de ascender, de subir. Eles conseguem ascender a camadas superiores. Tudo bem, pessoal? Tudo Tudo bem? bem. Luminosidade, capacidade de emitir mais ou menos luz, também depende do grau de evolução. É aquela velha história, tá, pessoal? Espíritos mais evoluídos conseguem emitir mais luz. Agora, espíritos mais atrasados não conseguem emitir mais luz. Tá bom? Tá ligado um pouco com a densidade também, essa característica, tá bom? Penetrabilidade, capacidade de ser penetrável, atravessar qualquer barreira física. Todo perispírito tem capacidade de atravessar qualquer barreira física. E perispíritos mais, de espíritos que estão mais atrasados. Eles até conseguem, mas eles não sabem fazer isso. Então, eles têm dificuldade de atravessar a porta, porque eles não sabem fazer isso. Eles se veem tão material que eles abrem a porta e passam, entendeu? Eles esperam abrir a porta, porque eles não sabem como transpassar ainda. Tá bom? Então, essa capacidade de penetrar, de passar pelas portas, tudo depende da grau de evolução. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo? Tá bom? Tudo isso são as propriedades, tá? Eu estou falando de cada uma dessa aqui. Tá bom? Tá bom? Vamos voltar lá. Corporeidade, capacidade de se ficar corpóreo. E daí ele fica o quê? Ele se materializa. E se materializando, qualquer pessoa que, inclusive, nem é médium pode ver. Nossa, eles podem fazer isso, Elcio? Podem. Como eles fazem isso? Eles precisam de um fluido vital de um médium. Eles precisam de um médium de efeito físico. Eles vão pegar o fluido vital desse médium, eles vão transformar numa substância que chama ectoplasma, e com esse ectoplasma eles conseguem se materializar. Tá bom? Então, mas isso precisa também saber como fazer. E não é qualquer espírito que sabe fazer isso, se materializar, tá? Perenidade, capacidade de ser indestrutível de forma externa pela matéria densa. Então, água, fogo, não destruir. Significa que ele não pode destruir? Não, ele pode se destruir de dentro para fora. Como assim? Por exemplo, lembra que eu falei que às vezes espíritos que estão muito no mal, estão pensando muita maldade, ficam naquela mona ideia, eles perdem o corpo perispírito? Então, ele pode destruir o perispírito deles de dentro para fora. Também tem algumas defesas, tá? A gente lê em alguns livros espirituais de algumas defesas, armas, de algumas colônias espirituais que, para se defender, jogam jatos que desfazem o perispírito. Aí o espírito fica meio atordoado, tá? Sempre quando perde o perispírito. Mas logo, com o seu corpo mental, ele constrói de novo o perispírito. Mas dá uma atordoada no espírito quando perde o perispírito. Tá bom? Então, perde. Já aconteceu de muita gente vir teimar comigo que não perde, mas perde. É gente que não estuda, tá bom? Então, eu fui num outro centro espírita, a menina veio querer discutir isso comigo. Eu não entrei numa discussão com ela, porque eu não ia perder tempo, a gente estava dentro de um trabalho. Eu falei, tá bom, fiquei quieto. Tá? Porque não ia adiantar eu ficar discutindo doutrina com ela, tá bom? Mas perde sim, tá bom? É muito raro, não perde pela matéria, tá? Ontem eu fui até estudar se uma bomba atômica poderia destruir o perispírito. Olha só que loucura que eu fui estudar. Eu sou muito assim, curioso, e vou estudando essas coisas, né? E aí o que eu descobri é que provavelmente não, porque provavelmente o perispírito é formado do fluido espiritual da Terra, que é inferior ao átomo.
e a matéria provavelmente ela destrói os átomos, tá? Então é destruído num nível acima. Então provavelmente o perispírito deve resistir até uma explosão atômica, mas ele deve sentir os resultados de uma explosão atômica que, por exemplo, desequilibra o campo magnético, e o espírito deve sentir, tá bom? Tudo bem, pessoal? Vamos seguir. Mutabilidade, capacidade de promover mudanças em sua estrutura, sem alterar, no entanto, a sua substância que se formou. Unicidade, característica de possuir uma estrutura única. Então, todo perispírito é único. Você não consegue criar várias duplicatas de você. Isso não existe, tá? Você consegue. Você é um perispírito só. O que acontece? Às vezes, você consegue se desdobrar e o perispírito aparecer em outro local. E aí a pessoa vê o espírito em outro local, mas é único. Outra coisa que dá para fazer, você está no local e você expandir de tal forma a sua luminosidade, a sua capacidade, que você consegue fazer uma outra duplicata sua lá do outro lado, tá? Mas, como é que eu posso explicar para você? Não, na verdade, não, estou falando besteira, desculpa, esquece o que eu falei. Você consegue estender e formar seu perispírito no outro local, mas você não consegue fazer outro, tá bom? Você não consegue fazer dois. Você consegue levar o seu perispírito para outro local. Tudo bem? O perispírito é sempre único, tá bom? Tudo bem? Tangibilidade. Capacidade de se tornar tangível, materializar com devido apoio ectoplasmático. É mais ou menos parecido com a corporeidade, tá bom? Mas tangibilidade é assim, o espírito faz o perispírito ser visto, mas aqui só por médium. Já na corporeidade é forma corpórea mesmo, corpo físico, tá? Visibilidade, capacidade de ser visualizado, tanto por outros espíritos, quanto para médiuns, videntes ou clarividentes. Capacidade de expansibilidade, de se expandir e propiciar a emancipação da alma e o aumento de percepção sensorial. Isso é muito importante. Então, o perispírito se expande e ele aí consegue ver mais, dá a impressão de que ele tem uma ele consegue ver mais coisas ao mesmo tempo. Então, se eu conseguir expandir o meu perispírito até o meu bairro, por exemplo, até o meu vizinho, é capaz de que eu tenha uma onisciência, pelo menos até o meu vizinho, tá bom? É por isso que eu falo que Jesus talvez tenha uma onisciência do planeta Terra, porque ele consegue se expandir de tal forma que ele consegue abarcar todo o planeta, tá bom? Pela sua luminosidade, tá bom? Capacidade refletora, capacidade de refletir os pensamentos do espírito, os estados mentais. Então, a capacidade que você consegue entender o que o espírito está pensando. Bicorporeidade, capacidade de se materializar fora do corpo físico, produzindo uma duplicata corpórea. Então, você está aqui, você consegue ir para outro lugar desdobrado e ainda se materializar em outro local. Então, quem tem a sensação, vai ter a sensação de que você está em dois lugares ao mesmo tempo. Tem gente que vai conseguir te ver em dois lugares ao mesmo tempo. Na história, isso foi relatado algumas vezes. Parece que Santo Antônio de Pádua teve uma história assim, que ele foi visto em dois lugares ao mesmo tempo. Tem outras histórias assim, tá bom? Isso é bicorporeidade. Sensibilidade global, capacidade de ser impressionável pelas características do meio que circunda. Sensibilidade magnética, capacidade de ser influenciado pelo magnetismo espiritual. Odor, capacidade de emitir odores sensíveis a outros espíritos e médios encarnados. Mas eu desconfio que ele não consegue sentir odores, tá? Ele só consegue emitir odores, tá bom? Tudo bem? Bem, Então eu acho que o espírito ele consegue nos ver, ele consegue tudo, mas eu acho que ele não consegue sentir cheiros, tá bom? Tudo bem?
Temperatura. O espírito também não consegue sentir temperatura. Para ele, frio ou calor, ele não consegue distinguir, tá? Então, por exemplo, mas é muito comum o espírito falar, eu estou sentindo quente aqui. Isso está mais relacionado com as experiências que ele teve quando ele estava na carne. Então, quando ele se sente amargurado ou mal, ele às vezes acha que ele está quente. Então, ele confunde essas sensações. Mas ele não sente fisicamente mais quente, como nós sentimos. Tá bom? Então, ele não sente. A temperatura nos espíritos está mais relacionado com o seu padrão, com a sua situação espiritual. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Então, é mais ou menos isso, tá? Se ele sentisse calor, o espírito não poderia passar pelo fogo. E ele passa numa boa sem sentir calor, quando ele passa pelo Verdade. fogo, tá? Então, o espírito geralmente não sente. Já aconteceu de eu falar para eles, olha, aqui tá calor. E eles não saberem, tá? Já aconteceu. Tá bom? Eles não conseguem identificar. Tá bom? Nem a temperatura, eu acho que o odor também não. Não tenho certeza do odor, tá? E também a temperatura, talvez mais estudos, talvez isso mude, tá bom? Mas o que a gente tem hoje é que eles não sentem a temperatura e eu acho que o odor também não, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Mas eles emitem odor. Coisa interessante isso, né? Interessante. Ah, Tá bom? Então é muito comum, às vezes, espíritos muito evoluídos chegarem e a gente sentir cheiro de flores. Quem é médium sentir flores. Tá bom? O desenvolvimento, mediunidade, expansão do espírito. Então, como se dá, tá? Então, no Obras Póstumas, aqui se fala, o desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e da sua maior ou menor assimilação pelo espírito dos espíritos. Então, pelo perispírito dos espíritos, o que acontece? Como que funciona? O médium se expande, então ela fica essa parte azulzinha aqui, ó. É o perispírito expandido do médium. Aqui é o espírito comunicante. Também se expande o perispírito do espírito comunicante. Aí eles entram em contato, esses dois perispíritos. Quando esses dois perispíritos entram em contato, se cria uma atmosfera fluídico-espiritual comum. E aí, nessa atmosfera fluídico-espiritual comum, é que é facilitada a comunicação entre os perispíritos, tá bom? Então, ocorre uma expansão. Com essa expansão, você consegue tocar o outro, você se torna acessível para que outro espírito acesse o seu perispírito e, acessando o seu perispírito, acesse o seu corpo mental e acesse o espírito e o seu corpo físico. Tudo bem? Tudo bem? sim. Complexo um pouco, né? Mas é importante. O perispírito é o princípio de todas as manifestações. O seu conhecimento foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos, tá? Muitos dos quais ligados a todas essas capacidades aqui. Tá? Muitos fenômenos não explicáveis no passado estão ligados com essas características, com essas capacidades perispirituais, com essas capacidades do perispírito, tá bom? Porque ele tem dessas capacidades, ele produz fenômenos que às vezes os homens não entendem, mas que são descritos e às vezes são considerados sobre-humanos, mas são considerados sobre-humanos porque não são entendíveis. Mas a gente estudando, a gente começa a entender por que esses fenômenos ocorrem. Tudo bem? Então, a gente aí, com esses fenômenos, a gente consegue entender como é que Jesus transformou água em vinho, como é que ele pôde ser tocado, como é que Santo Tomé conseguiu tocar Jesus? Porque ele, provavelmente, ele, através dessa capacidade de, quer ver, tem uma aqui, corporeidade, né, possuiu uma forma corpórea.
tá? Então, ele se materializou, tá? Então, ele fez com que São Tomé conseguisse colocar a mão dele. Aí, como é que São Tomé viu as chagas? Jesus colocou as chagas, porque se São Tomé não visse as chagas, aí que ele não entender nada mesmo, né? Porque ele viu Jesus crucificado, aí agora vê até sem chagas. Como assim? Além de ele aparecer de novo, aparece curado. Ia dar e o São Tomé ia ficar maluco, né? Então, para São Tomé era mais crível que ele entendesse que ele tinha ressuscitado, que o corpo tinha se levantado, do que imaginar que tinha um perispírito que tinha se corporificado. Entenderam? Então, o perispírito é a chave para a maioria dos fenômenos, tá bom? Pessoal, a gente está estourando o tempo aí, mas infelizmente a gente vai ter que estender um pouco. Vocês podem estender um pouquinho? Que realmente eu tive que explicar para vocês ali, aquele comecinho ali, e isso tomou um pouquinho de tempo, tá bom? Tá A gente bom. consegue ficar mais um pouco? Vocês precisam sair? Não, pode seguir, Lúcio. Não, Só mais um pouquinho. Hã? posso ficar assim. Tá, só mais um pouquinho, tá? Isso não vai ser comum. Tá, então Kardec ressaltou a importância do perispírito para o estudo, análise e tratamento de vários fenômenos da alma, englobando a vista dupla, que nós vamos estudar aí para frente, o que é vista dupla, a visão à distância, sonambulismo natural e artificial, nós vamos estudar tudo isso. Catalepsia, letargia, presciência, tá? Pressentimentos, transfigurações, transmissão de pensamento, tudo isso está na Gênese, tá? Tudo isso está ligado com o perispírito, tá? O ato mediúnico é o momento em que o espírito se aproxima do médium e o envolve nas suas vibrações espirituais. Essas vibrações se irradiam do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium, aquilo que eu expliquei para vocês. A esse toque vibratório, semelhante ao de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Ali estão fundidos e distintos dois perispíritos se fundiram, o do espírito comunicante e o do médium. O que se dá não é uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, como a luz atravessando uma vidraça. Tá? Isso é José Herculano Pires falando nesse livro Mediunidade. Tá? É por meio. Então, o papel do perispírito nas manifestações físicas. É por meio do perispírito que os espíritos atuam na matéria. Então, o perispírito produz o fluido vital, que ele é condensado, vira ectoplasma, e os espíritos usam para levantar as mesas girantes, para bater nas paredes, fazer qualquer tipo de efeito físico. Tá bom? Então, isso daí é o que está escrito aqui, é o que eu acabei de explicar para você. Quando você lê fluido animalizado, o fluido animalizado que ele chama é o fluido vital. Tá? Um outro nome para fluido vital é fluido animalizado. Tá bom? E no papel nas manifestações intelectuais? O perispírito ocupa papel de intermediário das ideias e do processo de elaboração mental existente entre o espírito comunicante e o médium. A ligação maior ocorre no plano mental. A expressão das ideias, o teor da mensagem são manifestados via perispírito, que cai naquilo que eu falei. O perispírito é importante nas comunicações, porque é ele que propicia que haja as comunicações. Porque em toda comunicação, o perispírito do espírito comunicante vai chegar no perispírito do médium encarnado, e através dessa comunhão de perispírito é que vão ocorrer as comunicações. Tá bom? O espírito sofredor então, aqui, ó. Então, só lendo aqui, né? Ó, isso é importante ler, porque isso aqui é importante. O perispírito ocupa papel de intermediário das ideias e do processo de elaboração mental existente entre o espírito comunicante e o médium. A ligação maior ocorre no plano mental. A expressão das ideias, o teor da mensagem são manifestados via perispírito. O espírito sofredor ou necessitado pode se encontrar em patamar moral e intelectual inferior ao do médium,
e lhe transmite a mensagem. Então, o espírito que está sofrendo, quando ele encosta no perispírito do médium, o médium, por aquela capacidade de absorção do perispírito, começa a sentir o estado espiritual daquele espírito. Então, é aí que o médium começa a sentir o espírito sofrendo. Porque quando ocorre essa ligação perispiritual, o médium começa a sentir o que o espírito está sentindo. E se o espírito está sofrendo, o médium sofre também. Entenderam como é que funciona? Sim, É assim, tá? verdade. Nessa situação entre o médium e o espírito comunicante, se estabelece uma ligação de ordem fluídica, em que o médium, à semelhança de um enfermeiro, permite que o espírito retrate e transmite às circunstâncias suas dores, seus sentimentos, suas dificuldades, seu grau de entendimento moral, intelectual. Entenderam, pessoal? Então, através do perispírito, quando os dois se juntam, o médium acaba sentindo o que o espírito está sentindo. Tá bom? E é isso, pessoal. Bem-aventurados que não viram e creram. Pessoal, só falando uma coisa para vocês, teria uma segunda parte que era do Evangelho. Lembra que toda aula tem essa estrutura? Uma parte doutrinária e a parte do Evangelho. Só que não vai dar tempo. E detalhe, eu, eu li o material, lembra que eu expliquei que as nossas aulas iam ser baseadas nas aulas da Federação Espírita? Eu li o material da Federação Espírita e eu achei muito confuso, porque o tema da nossa segunda aula seria sobre um texto do Emmanuel, que é o Labor das Almas. Tá? Esse texto do Emmanuel é muito filosófico, porque ele é retirado de um livro do Chico que chama Emmanuel. Então, o próprio livro chama Emmanuel, que é o nome do Emmanuel. O que tem nesse livro? Tem ideias filosóficas do Emmanuel. Tá? Por isso que o livro chama Emmanuel, que é o nome dele. Então, ele vai fazendo algumas elucubrações filosóficas. Tá? Então, como eu achei muito confuso aquele material, eu até vou colocar para vocês o material, mas eu achei muito confuso. Então, eu vou explicar para vocês, rapidinho, o que ele fala no texto. Tá? No texto, só para vocês entenderem, ele fala que quando a gente está encarnado, a gente não percebe a importância das coisas espirituais. E quando chega do outro lado, dá um desespero, porque você fala, meu Deus, eu não vivi nada espiritual, eu fiz uma vida 100% espiritual. E aí o espírito fica muito desesperado. Aí ele tem vontade de vir contar para todo mundo aqui, isso que Manuel fala no texto, tá? O Labor das Almas, que está nesse texto, capítulo 7 desse livro Emmanuel, tá? Aí ele fala que o espírito fica morrendo de vontade de vir ver os espíritos aqui, né? E contar a boa nova para eles, que eles têm que se espiritualizar mais, porque a gente chega lá do outro lado decepcionado, porque a gente viveu uma vida muito material. Tá? Então é isso que ele fala nesse texto. Aí ele fala que quando ele chega nessa realidade, ele sente falta dos espíritos aqui, e eles não conseguem vir ver. Né? Aí eles começam a trabalhar para ter mérito perante o Criador, para poder ficar perto da gente. Né? Olha que coisa interessante, né? Que ele fala nesse texto dele lá, né? E ele fala que a gente, em vez de ter que esperar chegar lá, que a gente deve tentar se espiritualizar aqui, chegar bem lá, para que a gente chegue bem lá e não se arrependa de chegando lá, e que é a necessidade do sacrifício que a gente tem que se esforçar para chegar lá bem, tá? Porque a maioria das pessoas não chega bem lá, né? A gente perde muito tempo aqui com coisas fúteis que não nos acrescenta nada, tá? E a gente não trabalha na espiritualidade, a gente não acrescenta nada para o mundo. A gente tem que acrescentar alguma coisa para o mundo, tá? É isso que ele fala nesse texto aí também. Tá? E ele fala, por fim, que a gente vai receber os nossos méritos de acordo com os nossos esforços, tá? E que a gente deve estudar, deve fazer o máximo que a gente puder,
Mas só o amor e o devotamento, né? A fé inabalável, a vivência dos valores cristãos é que vão garantir que a gente chegue bem do outro lado, para a gente não receber essa decepção aí quando a gente chegar lá. Tá bom? Então, resumindo o texto que o Emmanuel fala, é isso. É uma maneira entendível do que foi, do que daquele material da FESP lá. Porque aquele material da FESP eu achei que está muito a viagem, sabe? Está muita elucubração, como toda filosofia é, né? Está muito filosófico, né? Então eu quis trazer de uma maneira mais a nossa linguagem para a gente entender. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar hoje. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Desculpa, eu falei demais, realmente essa aula é um pouco pesada, tem muita informação, não dá muito para vocês falarem. Mas se vocês querem comentar alguma coisa para a gente encerrar a aula, o que vocês gostariam de comentar ou perguntar? Nada? Não tive dúvida. Você falando as partes que a gente não lembrou, quando você falava, aí parece que puxava assim na memória, né? Não Você sei ia para a lembrando de Rita. alguma... Aí conforme você entrou no assunto, aí a memória parece que ia voltando, assim, que já tinha Na escutado aquilo. verdade, isso, conforme eu vou falando, vocês vão fazendo Sim. ligações, vocês vão puxando o conhecimento, que está lá no seu espírito, no seu corpo Uhum. mental. Vocês vão puxando, entendeu? E vão lembrando. Porque a mente tende a parar de tirar da memória tudo que não é utilizado, tá? Mas fica gravado no corpo mental, mas o nosso cérebro meio que apaga. Então a gente tem que trazer de volta do corpo mental para o cérebro, para a memória física, tá bom? Então é isso que eu queria explicar para vocês. É meio que a gente teve que fazer uma revisão forçada de perispírito aí, por isso que a gente perdeu bastante tempo, tá bom? Na verdade, eu ia só passar rapidinho por todas aquelas partes lá do perispírito, ia só falar todas aquelas perguntas eu ia só passar, né? Mas aí eu tive que entrar um pouco para explicar. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? O Não. ideal seria que vocês dessem uma lida, talvez se vocês quisessem, se vocês tiverem essa curiosidade de dar uma lida de novo, tentar entender. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntarem, tá bom? Anotem e me perguntem na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Vocês entenderam? Tudo É bem. bem complexo o mundo, né? Não é tudo jogado assim. É tudo muito perfeito, né? A gente percebe, né? Não é, as coisas são físicas também, né? As coisas não acontecem por acaso, assim, tudo espiritual, jogado, não. Tem fenômenos físicos por trás disso. Então existe o corpo mental, existe um corpo espiritual, por isso que as pessoas vêm, né? Não é tudo assim, jogado, assim, tudo que você não se pode pegar, né? Existe uma lógica física por trás disso. Tudo bem? Tá bom? Vamos encerrar a aula então? Enfim, que já está atrasado 12 minutos. Tá bom? Quem gostaria de fazer as vibrações da noite? Não? Posso Ninguém fazer, posso fazer. pode fazer? Ah, legal. Uhum, Só vibrando para nossa casa, tá? Pode vibrar sim, para nós, para quem está junto com a gente, para as nossas águas, sim, né? E nossos animaizinhos, essas coisas assim, mais coisa, ou genérico, tá? Genérico para o sim. mundo, por aí, vai, tá? Então vamos. Ah, e quem faz a prece final? Faz Você você. faz ou quer que eu faça? Eu faço? Tá bom, eu faço a prece final. Tá bom. Então vamos agradecendo a espiritualidade maior, né? Por essa aula e vamos passando a palavra a Daniela, né? Que vai fazer para a gente as vibrações da noite. Não tem problema que a Raquelzinha está. Ela Vamos. se Não mexendo tem aqui no problema. baú. Não tem problema. Vamos, A gente já ama sem conhecê-la. Vamos lá. vamos vibrar agora em forma de agradecimento pela aula de hoje. Vamos vibrar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelos nossos animais, pelos nossos empregos, pela nosso alimento, né, que chega,
por todo o bem que possa chegar em nossa casa, por nós mesmos, para que a gente tenha fortalecimento, discernimento e amor em tudo que a gente possa fazer nessa próxima semana. Que assim seja. Sim. Vamos então agradecer por mais esse momento juntos, né? Da espiritualidade conosco, de todos os irmãos espirituais que foram convidados aqui a assistir essa aula e aprender conosco. E a espiritualidade já falou que tem, olha que bacana, né? São convidados, mas tudo controlado, tá? Com a autorização deles. E então, agradecer a vinda deles, a vinda dos espíritos superiores, dos nossos benfeitores, do Mestre Jesus, que de alguma forma esteve conosco, segundo a sua própria promessa, do Pai, enfim, felizes que estamos, eu tenho certeza que eles estão felizes, já falei isso para vocês, de vocês estarem estudando e estarem aqui junto com a gente, tá bom? Então, que o Pai abençoe as nossas vidas, abençoe também a Rose, que não pôde estar conosco hoje, e também a Fabiana, né, que não vai poder mais estar conosco, que ela possa seguir a vida e que o Pai possa abençoá-la aí fortemente, tá bom? Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Uma boa semana, bom final de semana para todos vocês. E eu falei que a gente não conhecia pessoalmente a Raquel, mas eu conheci pessoalmente, né, Conheceu? Kelzinho? É verdade, né? A gente não conhece assim a fundo, né? Mas só de vista, né? É, Uma querida, uma gracinha, ela é muito linda. é, uma Legal. pequenininha. Aquele dia que a gente saiu de lá, o Rita, Ah, encontramos com a irmã dela e a irmã dela estava com a filhinha. então, daí deu para É, conhecer. Deu. Isso aí. sim. Então tá bom. Vamos todos em Obrigada. paz. Tudo bem? Mais alguma coisa? Vocês precisam falar? Podemos encerrar? Tá tudo Não, bem? tá Tá tudo tudo... bem. Então, Obrigada por então, tudo, tá? Obrigada, tá. boa noite. Imagina, eu que agradeço vocês pela Voltar presença. para todos vocês. Boa Obrigado, tudo semana. de bom. Boa semana. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Tudo de bom. tchau. Tchau, tchau.